Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Eu sou o irmão Kennedy Novaes e estamos aqui preparados para começar mais um estudo bíblico e assim aprendermos mais da Palavra de Deus, fortalecer a nossa fé e nos edificarmos. Bem, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscrevesse, que ativasse as notificações e que também compartilhasse o conteúdo que nós apresentamos aqui, para que assim mais pessoas venham ser alcançadas pelo poder da Palavra de Deus, certo? Então, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje, que é as duas testemunhas. Bem, existem duas interpretações bastante difundidas a respeito sobre as duas testemunhas. E nós vamos trazer essas duas interpretações aqui para você, certo? Para que assim você possa ter um conhecimento maior sobre outras interpretações e assim você possa identificar qual a que você crê, certo? Bem, a primeira interpretação a respeito sobre as duas testemunhas diz o seguinte, que elas são literais, ou seja, são dois homens de Deus, dois profetas, aos quais serão enviados à terra durante o período da grande tribulação para alertar o povo judeu sobre a vinda do Messias. No caso, o Senhor Jesus, né? A missão dessas duas testemunhas será pregar ao mundo todo e também aos judeus que o Senhor Jesus Cristo é o Messias esperado e que só há salvação por meio dele. Já a outra interpretação diz que as duas testemunhas são simbólicas, representadas pelo Antigo e pelo Novo Testamento da Bíblia. Então, a primeira pergunta que nos fazemos e que muitos podem até perguntar aqui a respeito é: quem são as duas testemunhas? Bem, na primeira interpretação a respeito sobre as duas testemunhas serem simbólicas, elas são representadas pelo Antigo e pelo Novo Testamento da Bíblia. Já na segunda interpretação, que diz que as duas testemunhas são literais, elas são representadas por dois homens que serão enviados à terra para ministrar a palavra de Deus, como eu já disse aqui. A Bíblia diz que as testemunhas, elas possuirão um papel importante, na reta final da humanidade, porque elas vão pregar a verdade, elas terão poder e autoridade para operar milagres e prodígios, de forma que as pessoas possam observá-las e perceber que eles, no caso, são pessoas enviadas por Deus. O primeiro texto que nós vamos estar lendo aqui está em Zacarias, capítulo 4, versículo 14, que diz o seguinte: Então ele me disse, eles representam dois homens ungidos, que o Senhor usará para cumprir a sua vontade na terra. Isso nos dá uma base para dizer que as duas testemunhas, elas são literais, ou seja, elas são dois homens, duas pessoas enviadas de Deus para anunciar e para fazer a vontade do Altíssimo na terra durante o período da grande tribulação. Outra pergunta interessante a respeito disso é: por quanto tempo as duas testemunhas vão profetizar? Ou por quanto tempo irá durar o ministério dessas duas testemunhas? A Bíblia nos diz que as duas testemunhas vão profetizar ao mundo por 42 meses, ou seja, 1260 dias. A elas será dado poder e autoridade para fazer cair fogo do céu, transformar a água em sangue e também para fechar os céus, de forma que em nenhum lugar da terra caia uma só gota de água, nem mesmo do orvalho que encontramos pela manhã cedo. Certo? E nós vamos ler o texto que nos apresenta sobre essa questão de como será o ministério das duas testemunhas, que se encontra em Apocalipse 11, versículo 6, que diz o seguinte: Esses homens terão poder para fechar os céus, para que não caia chuva durante o tempo em que estiverem profetizando. Terão poder para transformar os rios e oceanos em sangue, e de enviar sobre a terra todos os tipos de pragas, quantas vezes eles quiserem. E um pouquinho mais acima, no versículo 3 e 4 do mesmo capítulo, também diz o seguinte:
E eu darei poder às minhas testemunhas para profetizarem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois castiçais colocados diante da terra. Amém? Aqui nos diz a respeito sobre o ministério das duas testemunhas, que vai durar 42 meses, ou 1260 dias. Pelo que tudo indica, o ministério das duas testemunhas irá permanecer apenas em Jerusalém, de forma a convencer os judeus, ao povo judeu, de que o Senhor Jesus é o Messias e que ele já veio e que novamente irá retornar. Por isso, a necessidade de aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. E o que nos dá base para isso é Apocalipse 11, versos 7 ao 12, que nos diz o seguinte: E quando completarem o seu testemunho, a besta que sai do abismo vai declarar guerra a eles, e a besta irá vencê-los e matá-los, e os seus corpos ficarão expostos na grande cidade, descrita como Sodoma ou Egito, o mesmo lugar onde o seu Senhor foi crucificado. Bem, nisso nós já podemos entender que essa cidade é Jerusalém, porque Cristo foi crucificado em Jerusalém. Continuando o texto. Durante 3 dias e meio, ninguém poderá sepultá-los, e pessoas de todos os povos, tribos, nações e línguas vão se amontoar em volta deles. E as pessoas em todas as partes do mundo vão se alegrar, e enviarão presentes umas às outras, e darão festas para comemorar a morte dos 2 profetas que haviam atormentado a terra e os que nela habitam. Mas, depois de 3 dias, Deus soprou neles o seu Espírito, e eles levantaram e foram levados aos céus em uma nuvem, e caiu sobre eles um grande temor para aqueles que os viram subir. Agora nós entendemos o seguinte, que as duas testemunhas vão ministrar ao mundo apenas em Jerusalém. Elas vão permanecer apenas em Jerusalém, profetizando e pregando o reino de Deus. Após o fim do ministério delas, após os 1260 dias, a besta, que profanará o templo judeu, irá matar as duas testemunhas, irá matar esses 2 homens de Deus. E ele não vai permitir que eles venham ser sepultados. Com isso, depois de 3 dias e meio, Deus irá ressuscitar os seus servos e levá-los aos céus em corpos glorificados. Quando as duas testemunhas forem ressuscitadas, algo muito impressionante também vai acontecer, que é o que está descrito no versículo 13 de Apocalipse 11. Na mesma hora, houve um violento terremoto, que destruiu a 10ª parte da cidade e deixou 7.000 mortos. Então, cada um dos que foram deixados, com muito medo, deram glória ao Deus dos céus. Com isso, após a ressurreição das duas testemunhas, há um terremoto muito forte naquela região, deixando 7.000 pessoas mortas. E agora nós também vamos ler aqui a respeito sobre quem são as duas oliveiras e o castiçal, ou os 2 castiçais. Apocalipse capítulo 11, verso 4 e Zacarias capítulo 4, versículos do 11 ao 14. Primeiro, Apocalipse 11, versículo 4, diz o seguinte: Essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os 2 castiçais colocados diante da terra. Zacarias 4, versículos 11 ao 14 diz: Então eu perguntei sobre as 2 oliveiras que estavam junto ao castiçal, e sobre os 2 ramos de oliveira, pelos quais corriam o azeite que caía das 2 vasilhas por 2 tubos dourados. E o anjo disse: Você não sabe? E eu respondi: Não, meu senhor. Então ele me disse: Eles representam os 2 homens ungidos que o Senhor usará para cumprir a sua vontade na terra. Portanto, queridos irmãos, seja qual for a sua interpretação sobre as duas testemunhas, seja ela da forma literal ou simbólica, nós podemos entender que o papel dela será falar da verdade, falar do reino de Deus. E por conta disso, elas serão perseguidas e mortas, como o próprio texto diz, por conta de falarem do reino de Deus. Isso nos traz uma lição muito importante, que a todo momento, a tempo e fora de tempo, nós devemos pregar o Evangelho,
para que assim pessoas sejam alcançadas, para que sim pessoas venham ser convertidas a Cristo. Mesmo que venhamos sofrer perseguições, tribulações por conta disso, nós não podemos desanimar e tampouco deixar de falar do reino de Deus para aqueles que ainda não o conhecem. Irmãos, graças a Deus chegamos ao fim de mais uma aula, mais um estudo bíblico, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela vida de cada um de vocês que tem acompanhado aqui os nossos estudos. Eu digo a vocês, continuem a estudar a palavra de Deus e meditar nela. Lembre-se sempre de pedir ajuda ao Espírito Santo para que eles lhe venham dar entendimento da palavra de Deus. Fiquem com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo os abençoe e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir. E lembre-se, aqui a gente aprende à luz da Bíblia.